Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar com as orações subordinadas substantivas. Já tem um vídeo aqui no canal que fala das orações coordenadas e lá eu falei a diferença das orações coordenadas e subordinadas. Qual seria essa diferença? As orações coordenadas, elas têm menos dependência. É lógico que sempre uma ali completa, né, complementa o sentido da outra. Porém, se você dividir, colocar um ponto no meio, você consegue entender perfeitamente as duas separadas. Já as orações subordinadas, elas têm uma linha de dependência muito maior, como é o caso de hoje das orações substantivas. Primeiro, o que vocês precisam lembrar? Oração tem que ter verbo, então eu preciso ali ter um verbo para ter uma oração. Outro ponto interessante, se são orações subordinadas substantivas, isso quer dizer que elas representam um substantivo. Então, isso é bem importante na hora de analisar uma oração substantiva, ok? Agora, nós vamos ver aqui quais são as orações substantivas. Vamos lá. Oração substantiva, classificação das orações substantivas. Para eu classificar essa oração, eu preciso entender, né, que elas são subordinadas porque elas indicam a função sintática que ela exerce perante ali esse período. No quadro ao lado estão os nomes das orações substantivas. Então, eu tenho aqui oração subjetiva. O que é uma oração subjetiva? É aquela que né, que representa, que ela tem a função de um sujeito da oração principal. Já vou explicar qual a diferença entre a oração principal e a outra oração, ok? Então, ela representa o sujeito. Oração objetiva direta. Objeto direto do verbo da oração principal. Então, ela representa um objeto direto desse verbo que estava lá na oração principal. É um objeto direto? Não. É uma oração subordinada objetiva direta. Por quê? Ela não é um objeto, ela é uma oração. Ela tem verbo. Então, isso é bem importante, ok? Oração objetiva indireta. A mesma coisa da de cima. A única diferença é que ela vai representar o quê? O objeto indireto do verbo da oração principal. Oração predicativa é aquela que representa o predicativo do sujeito da oração principal. Então, nós temos um sujeito lá e ela vai representar esse predicativo, essa qualidade que se dá ao sujeito da oração principal. Completiva nominal, ela complementa um nome que estava lá na oração principal, ok? Já vou dar os exemplos para vocês. E a última aí, deixa eu tirar daqui. Nós temos ali a apositiva. A apositiva nada mais é que a representação de um aposto, né, de um nome aí da oração principal, ok? Então, vamos aqui para a próxima. Aqui nós temos os exemplos. Só tem um desejo, que sejas feliz. Então, vamos lá. O que é oração principal, antes de começarmos a explicar cada uma delas? A oração principal é aquela que vem normalmente, aí, né, todas elas vêm no início desse período composto por subordinação, e ela tem um sentido mais completo, porém, ela precisa de um complemento. Tá? Ela tem o seu sentido ali, mas falta alguma coisa nessa oração. Vamos lá. Só tenho um desejo. Se eu chego e falo só tenho um desejo, fica faltando uma explicação de que desejo é esse. Então, para eu explicar esse desejo, eu vou usar uma oração o quê? Apositiva, porque é o aposto que é explicativo. Então, eu tenho dois pontos aqui e tenho a minha oração apositiva. Reparem que as orações, tanto positiva, subjetiva, objetiva direta, indireta, predicativa, completiva, nominal e objetiva indireta e a última, todas elas vão começar com uma conjunção integrante, que normalmente é o que ou o se também. Existem outras palavras que também representam essas conjunções integrantes, mas as mais usadas são o que e o se, principalmente o que. Vocês vão ver que a maioria dos exemplos nós vamos ter o que, tá bom? Então vamos lá. Que sejas feliz é uma explicação desse desejo que eu tenho aqui. E o que explica uma palavra anterior é o aposto, por isso que ela é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Eu não posso falar que ela é um aposto, ela representa um aposto, ok? Segundo exemplo aqui. Meu desejo é que sejas feliz.
Meu desejo é que sejas feliz. Eu tenho aqui a minha oração principal, tá vendo? Meu desejo é. E quando eu falo meu desejo é, também ela não está completa. Eu preciso de um complemento aí. Eu preciso complementar esse período. E eu vou complementar com essa felicidade aqui. Essa felicidade aqui, que sejas feliz, é como se fosse uma qualidade que eu dou ao meu sujeito, que é o meu desejo. Eu tenho um sujeito aqui nessa oração, que é o meu desejo. Então, essa qualidade ao sujeito nada mais é que o predicativo do sujeito. Por isso que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Mais uma aqui, a subjetiva. Cuidado para não confundir a subjetiva com outras orações, porque elas são muito parecidas. A subjetiva ela sempre vai começar com verbo. Ela começa com verbo, porém você vai perceber que nessa oração aqui, que é a oração principal, você não consegue achar o sujeito, tá? Ele não está aqui, ele não está antes desse verbo aqui, tá? E nem oculto ele está. Por isso que você vai achar o sujeito dessa oração na oração seguinte. Por isso que ela é chamada de subjetiva, porque ela representa o sujeito da oração anterior, que é a oração principal. Então você vai perguntar, o que é que convém? Você não tem ali o que é que convém, porque ele está na oração seguinte, que é que saibas a verdade. Por isso que ela é chamada de oração subjetiva. Mais uma aqui, completiva nominal. Ela representa o complemento nominal. Eu tenho aqui a oração, temos necessidade. Observem aqui que aqui eu também comecei com o verbo, né? Temos. Só que se você olhar, quem é que tem necessidade? No caso aqui somos nós. Temos aqui um sujeito oculto, né? Um sujeito desinencial, que é o nós. Aqui nós não temos, porque o meu sujeito está na oração seguinte, tá? Então aqui, eu tenho aí a minha oração principal, temos necessidade. Se eu falo temos necessidade, falta alguma coisa, necessidade de quê? Então eu tenho um complemento aqui, não mais a um verbo, como nós vamos ver nessas duas de baixo aqui, mas eu tenho um complemento de um nome, que é a palavra necessidade, que é o substantivo necessidade. O que complementa um nome se chama o quê? Vamos voltar, peraí que pulou. Aqui. O que complementa um nome se chama complemento nominal. Então, aqui, como ele é representado em forma de oração, ou seja, ele tem um verbo, eu vou chamar de oração subordinada substantiva completiva nominal. Posso falar complemento nominal? Não posso, eu tenho que falar completiva nominal, ok? E as duas aqui, que elas são complementos de verbos, né? Se nós olharmos ali os dois complementos verbais existentes, nós temos, nós temos ali o complemento verbal que se chama objeto direto e o indireto. Então, nós vamos ter aí duas orações também com essa finalidade, com esse sentido. Lembre-se. Quando eu falo lembre-se, mesma coisa, é diferente do subjetivo. Aqui eu tenho um sujeito. Quem é que vai se lembrar? Você. Eu estou falando com alguém. Então, lembre-se você. Eu tenho um sujeito aí, tá? Lembre-se de. Quando eu falo lembre-se de, você vai me perguntar o quê? Porque falta ali um complemento. Se eu perguntei para um verbo, que é o verbo lembrar, e eu tenho uma preposição, eu vou ter ali o sentido de um objeto indireto, porque quem complementa um verbo com preposição é um objeto indireto. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. E o outro que é muito parecido com esse, que é esse último aí, eu vou ter aqui, eu quero, tá? Eu quero. Espera aí que vai apagar, que eu não posso abaixar esse mouse. Aí, eu quero. Quando eu falo eu quero, eu já tenho aí o meu sujeito, eu, então eu já sei que não é subjetiva, mas falta ali também um complemento aí essa oração. Esse período sozinho, nessa oração sozinho, não teria sentido. Então, quando eu falo eu quero o quê? Então, eu tenho ali que ele vem aqui. Tá? Eu complementei um verbo, que é o verbo querer, e esse complemento não tem preposição. Se ele não tem preposição, eu tenho um objeto direto. No caso aqui, eu tenho uma oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Por quê? Porque eu tenho verbo nessa oração. Vocês podem perceber que todas elas têm verbo. Sejas, deixa eu voltar, sejas, saibas, ajudar, né, que é o ajude,
precisar, precisa, e o último aí, venha. Então, elas têm verbo. Se elas têm verbo, elas não são objeto, elas não são sujeito, elas são o quê? Objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, etc, ok? No final aqui, nós temos alguns macetes, algumas dicas para eu achar essas orações. A subjetiva, eu faço uma pergunta antes do verbo. Quando eu fizer essa pergunta, eu não acho a resposta, porque a resposta está na oração seguinte, igual aqui, ó. Quem é que convém, ou o que é que convém? No caso aqui, o que é que convém? Que saibas a verdade. A minha resposta está na oração seguinte. Por isso que ela é chamada de subjetiva, porque para eu achar o meu sujeito, eu faço a pergunta antes do verbo, ok? Normalmente ela começa com uma oração, né? Ela começa com um verbo ali, perdão. Com uma oração não, ela começa com um verbo. E eu faço a pergunta para esse verbo e não acho a resposta, porque a minha resposta está lá na outra oração, ok? Não há sujeito na primeira oração. Então, minha oração principal, ela não tem sujeito. Por isso que o meu sujeito está na próxima oração, por isso que ela é chamada de subjetiva, ok? Objetiva direta. A minha pergunta também é feita ao verbo, porém, olha a diferença aqui. Após o verbo. Eu não faço a pergunta antes do verbo, eu faço a pergunta após o verbo, ok? E ela não tem preposição, como eu mostrei no exemplo anterior ali. Ela não tem preposição. Já a objetiva indireta é muito parecida com a direta. A única diferença é que ela é com preposição. Eu tenho uma preposição. Eu tenho também a completiva nominal. Olha aqui, muito parecida com a objetiva indireta. Eu pergunto após algo aí, né? Esse algo tem preposição, com preposição. Porém, a objetiva direta eu pergunto para quem? Para o verbo. E a completiva nominal eu pergunto para o nome. Essa é a principal diferença. Vamos olhar lá os exemplos de trás? Olha aqui, ó. Temos necessidade. Eu não pergunto para o verbo ter. Eu não pergunto temos de quê. Eu pergunto necessidade de quê. Então, eu perguntei por um nome aqui, por um substantivo. Já que a objetiva é indireta, eu pergunto para o verbo lembrar. Lembre-se de quê? Então, eu pergunto para o verbo, ok? Então, essa é a principal diferença entre a completiva nominal e a objetiva indireta. Vamos para a próxima. Agora, nós vamos ver a predicativa. A predicativa, como eu já falei, é uma qualidade ao sujeito, eu tenho uma qualidade para o sujeito, e eu tenho normalmente ali, né, vem um verbo de ligação, que ele me ajuda, vamos voltar ao exemplo, a ligar o sujeito ao seu predicativo, à sua qualidade. Então, meu desejo, felicidade. E eu tenho aqui o que é um verbo de ligação, é o verbo ser, tá? Que ele é um verbo de ligação, ok? E nós temos a última aí, que é a mais fácil de todas, porque o aposto ele pode ser separado por vírgula, por 2 pontos, mas nesse caso a apositiva ela vem com os 2 pontos. Então, de cara você consegue identificar qual que é a oração apositiva. Ela explica algo anterior, faz ali uma enumeração e ela vem ali com 2 pontos. Então, eu tenho aqui o exemplo de trás, só para relembrar. Só tenho um desejo, esse primeiro aqui, só tenho um desejo, 2 pontos, que sejas feliz. Então, a positiva, eu tenho esses 2 pontos que vai me ajudar a lembrar, ok? Então, com esses macetezinhos aqui, com essas dicas, eu consigo identificar essas 6 orações substantivas, que representam um substantivo, né? Porém, em forma de oração, porque todas elas têm verbo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima!